Vamos iniciando então o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Nós estamos no terceiro item, desigualdades sociais. Mais uma vez Kardec foi bastante econômico em explorar esse assunto, trazendo para nós aqui apenas uma questão, duas questões na verdade, para tratar desse tema, mas a gente tem bastante coisa para avaliar, porque nós lembramos que nos tempos de hoje nós temos uma tecnologia, nós temos ciências, como por exemplo a sociologia, que estuda as condições sociais das pessoas, o seu desenvolvimento. Nós temos hoje mecanismos das ciências exatas, como é o caso, por exemplo, da economia, que vai criando fórmulas e métodos de avaliar a distribuição de renda, o desenvolvimento industrial, comercial. Então, nós olhamos hoje, estamos tão habituados a ver essas ciências e esses mecanismos sendo falados aqui no nosso dia a dia, nos meios de comunicação, nos estudos que nós fazemos, nos cursos voltados para essas áreas, nas universidades ou mesmo nas escolas, que a gente não se dá conta de que esses sistemas foram criados, a princípio, como resultado do desenvolvimento da inteligência do homem. Porque não é simplesmente olhar para fora e ver se tem alguém passando fome, ou ver se tem alguém vivendo muito bem, se tem alguém instruído, ou alguém ainda preso na ignorância, ou se vive no campo, ou se vive nos centros urbanos. Enfim, nós começamos então a fazer uma análise geral daquilo que acontece no nosso mundo e começamos então a estabelecer metas. Então é interessante que quando nós estudamos simplesmente essa questão desigualdades sociais, olhando por uma perspectiva espiritual, simplesmente, a gente vai ver que, como colocado para nós aqui, que os espíritos colocam, na primeira pergunta que Kardec faz, se a desigualdade das condições sociais é uma lei natural. Se é normal isso, resumindo, é normal que haja essas diferenças sociais, espíritos encarnados numa condição favorável, outros em condições desfavoráveis, nascendo geograficamente num local ou outro local mais ou menos privilegiado, e os espíritos simplesmente respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Então nós começamos a entrar primeiro num campo moral, e dentro desse campo moral, analisando ali a questão do egoísmo, a questão do orgulho, nós também começamos a observar, como vimos nos itens anteriores. Deixa eu pegar aqui para nós no nosso índice. Está aqui, lei de igualdade. Nós estudamos sobre a igualdade natural e a desigualdade das aptidões. Então nós começamos a ver que aquele espírito que tem ali uma maior capacidade intelectual, certamente ele tem ali uma maior facilidade para se desenvolver dentro do meio social onde ele se encontra, embora moralmente ele ainda tenha que se aperfeiçoar, desenvolvendo ali virtudes, desenvolvendo valores que ainda se encontram encobertos pelos instintos mais primitivos que nós trazemos ainda. Mas quando nós olhamos aqui nessa pergunta dizendo que é uma obra do homem e não de Deus, o próprio homem causa essa desigualdade. Nós vemos isso desde os tempos mais antigos, onde nós tínhamos ali grupos mais privilegiados do que outros. Basta a gente estudar, por exemplo, a história de Roma, onde nós tínhamos ali escravos, nós tínhamos ali no extremo, tínhamos os patrícios do outro lado, tínhamos a população, aquela mediana ali no meio, e enfim, cada sociedade a gente vai estudando, além da sua cultura, além da sua religião, além do seu sistema produtivo, no caso da agricultura, por exemplo, nós também estudamos sobre a organização social. E aí então nós vemos essa diferença de classes, em que há aqueles então que se encontram num extremo vivendo ali todas as dificuldades e os outros ali vivendo uma maior tranquilidade. Então essas desigualdades fazem parte da evolução do nosso mundo, partindo do princípio de que nós temos então espíritos em condições diferentes.
É a mesma coisa, de um jeito bem simples de nós analisarmos, é entrarmos numa sala de aula, de uma escola, e começarmos a avaliar o desempenho escolar de cada aluno. Todos eles colocados no mesmo ambiente, todos eles ali sendo acolhidos da mesma forma, mas como resultado nós temos ali uma diferença no desempenho de cada um, aqueles indivíduos mais competentes, mais capacitados, que têm ali maior facilidade, enquanto outros vivem mais dificuldades, além da própria disposição que cada um tem. Se dentro de uma sala de aula nós encontramos então essas diferenças, ao partirmos para o nosso mundo hoje, nós vemos uma diferença muito mais gritante, porque ela se manifesta na realidade das pessoas, e não simplesmente num boletim de uma escola. Mas da mesma forma que os homens, vivendo essa desigualdade desde os tempos mais antigos, a partir do momento em que ele começa a desenvolver a sua inteligência, ele próprio procura encontrar soluções. E aí então ele desenvolve essas ciências que nós vimos, para poder organizar a sua existência aqui no mundo, procurar de alguma forma encontrar meios de amenizar essas dificuldades, e naturalmente essas iniciativas partem daqueles espíritos mais esclarecidos, porque vem realmente uma injustiça social e eles querem acabar com essa injustiça, e portanto eles procuram fazer esse trabalho. E se é um espírito que não tem qualquer preocupação com isso, ele não vai criar métodos para poder aliviar a dificuldade de alguém, sendo que a vida dele está muito tranquila. Mas aí a própria lei de reencarnação, fazendo com que o indivíduo nasça, reencarne numa determinada posição, em que para ele é bastante tranquilo, depois vem numa outra posição, em que ele sofre as dificuldades, e assim ele vai vivendo as vicissitudes da vida aqui no mundo material, fazendo com que ele vá então despertando a sua consciência, desenvolvendo a sua inteligência, modificando as suas condutas, procurando soluções para os problemas que ele vai encontrando. Então, da mesma forma que essas desigualdades são criadas pelos homens, eles procuram da mesma forma também encontrar soluções para poder resolver essas questões. Então, é o próprio homem, pelos seus valores, pelas suas ações, que causa então essas desigualdades. Na questão 806A, bom dia Carol, bom dia Angelina. Na questão 806A, o Kardec, estendendo um pouco mais essa questão, já que são os homens que criaram as desigualdades e não Deus, Kardec pergunta se essa desigualdade desaparecerá um dia. E aí então a gente não precisa nem olhar a resposta, porque basta pensar que se o homem causa essas desigualdades e o homem evolui, significa então que as desigualdades naturalmente vão se transformando. E aí então os espíritos respondem para nós: só as leis de Deus são eternas. Não as vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, vamos aqui destrinchar um pouco dessa resposta. Bom dia, Elcimar. Então, inicialmente, ele coloca para nós aqui, primeiro, predominância do orgulho e do egoísmo. É aquele indivíduo que se sente na sua vaidade, no seu orgulho, mais importante do que o seu semelhante. E depois o egoísmo, onde o egoísmo, sendo o culto ao próprio ego, ele pega então tudo aquilo que se encontra à sua volta e atrai para si próprio para que ele se beneficie, em detrimento das necessidades dos outros. Então, a partir do momento em que desapareça essa predominância, e saindo então do orgulho, entrando a humildade, saindo do egoísmo e entrando a fraternidade, nós então vemos naquele gráfico em que no início da nossa jornada terrena, o orgulho e o egoísmo se encontram em alta, enquanto que a humildade e a fraternidade se encontram adormecidas no estado latente. Conforme o tempo vai avançando, tende então esses instintos mais primitivos irem reduzindo a sua intensidade, enquanto os outros vão se elevando.
Vai chegar um momento em que vai haver um equilíbrio entre o egoísmo e o orgulho, fraternidade e humildade, até o momento em que se eleva conforme a gente vai se depurando. Naturalmente, quando esses eventos, então, quando esses valores começarem a se modificar, as nossas condutas vão se modificar, o modo como nós nos relacionaremos uns com os outros também haverá uma modificação, e, portanto, aquilo que vem hoje como resultado da nossa imaturidade, do nosso primitivismo, vai desaparecer, como, por exemplo, essa própria desigualdade social. Então nós podemos falar, por exemplo, a desigualdade social, os crimes que são cometidos. São dois elementos fortes que hoje nós encontramos na nossa sociedade, as necessidades de um e os crimes que são cometidos. Conforme o espírito evolui, obviamente para nós pode parecer uma coisa muito clara, muito óbvia, conforme a gente estuda, mas quando a gente pega tudo isso e aplica na realidade que nós estamos vivendo, a gente vê sentido. Ou seja, o nosso mundo vai se modificando conforme a gente vai evoluindo. Um outro ponto importante aqui para nós também, restando tão somente a desigualdade do mérito, ou seja, de acordo com o merecimento de cada um. O espírito, então, semeia, aí a gente entra naquela máxima dentro da doutrina, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E essa colheita vai se tornando, esse plantio vai se tornando cada vez mais sábio e, ao mesmo tempo, a colheita vai se tornando cada vez mais proveitosa. Porque nós, então, somos mais seletivos nessas sementes morais que nós vamos lançando, dizendo poeticamente, as sementes morais que são lançadas no campo da vida. Aí, a partir da seleção que nós fazemos, nós plantamos então aquilo que realmente vai ser favorável para nós, e não aquilo que vai trazer aquela dificuldade. Ou seja, plantaremos então sementes de frutos saborosos e doces, e não simplesmente aqueles frutos amargos e espinhosos, como nós costumamos fazer nos nossos dias de hoje. E depois ele diz: chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro. Aqui já é uma questão, essa resposta, ela tem ali um contexto daquela época do século XIX, porque para nós aqui do mundo ocidental não existe essa ideia de sangue mais puro ou menos puro. Isso era coisa que acontecia naquela época. Mas hoje nós vemos muito mais assim a ideia de indivíduos que se acham privilegiados e outros que se acham desfavorecidos. Mas aí então, através da visão que a doutrina nos proporciona, a gente começa a ver então que todos os espíritos são iguais. E tudo aquilo que ele vive é resultado das escolhas que ele fez. Então nós olhamos aquele indivíduo que tem ali uma condição social bem estruturada, uma condição social com bastante recursos para que ele possa se desenvolver. Nós não vemos apenas aquele indivíduo como sendo alguém que teve sorte na vida, mas nós vemos aquele espírito como sendo um espírito que tem grandes responsabilidades. Porque da mesma forma que ele tem aquela posição naquele momento, de uma hora para outra ele pode, de uma existência para outra, ele pode mudar completamente o quadro da sua realidade. Então não vemos mais apenas como um benefício que ele tem de viver aquela alegria toda, embora nós sejamos bastante tentados para isso também. Todos nós queremos aquela facilidade. Quem não gostaria de ganhar na Mega Sena e ter ali uma fartura, soldado, para poder gastar, para poder fazer acontecer? Então, assim, o instinto faz com que nós sejamos levados a esse comportamento. Mas a consciência está sempre ali, ligada, despertando a nossa atenção, dizendo: tudo bem, você quer se divertir? Vai, mas você sabe que as coisas não serão sempre assim. Então nós começamos a olhar para tudo isso, e ao mesmo tempo que nós vemos então alguém que vive em condições assim extremas no nosso mundo, assim, de extrema pobreza, de extrema dificuldade, não apenas aqui no nosso país, mas pelo mundo afora, nós também vemos aqueles indivíduos não como alguém que não teve sorte na vida, mas nós vemos aqueles espíritos vivendo experiências difíceis como consequência daquilo que eles viveram. Porque a lei de causa e efeito para nós, ela não é mais uma opção que nós ali escolhemos para encaixar nisso ou naquele contexto. Ele é algo constante na nossa análise. Tudo aquilo que nós vivemos no mundo hoje, nós colocamos a lei de causa e efeito como uma bandeira essencial.
Então sabemos que esse estilo de vida que cada um tem, essa condição que cada um vive, é consequência do passado e depende dele, da forma como ele vai viver essa experiência, aquilo que ele vai colher no seu futuro. Então essa visão que transcende as aparências que nós temos do mundo hoje, apesar das lutas serem difíceis, das situações que nós vivemos serem dramáticas muitas vezes, nós sabemos que aquilo que ele está vivendo, o modo como ele está vivendo, vai determinar como será o seu futuro, se ele vai ter que repetir essa mesma experiência para aprender aquilo que não foi aprendido, ou se ele sai como um espírito que conquistou realmente as virtudes necessárias diante daquela experiência. O soldado colocou, né, riqueza demanda por maiores responsabilidades. Infelizmente a gente não tem consciência disso ainda. A gente acha que riqueza é um favor que nós temos, é algo que vai nos trazer ali todas as alegrias do mundo, e a gente se esquece dessa questão das responsabilidades, porque tanto na riqueza como nas dificuldades, a responsabilidade que nós temos diante de cada uma dessas experiências vai trazer para nós ali grandes compromissos, né? Essa responsabilidade social é fundamental para nós. Embora hoje, né, aqueles que vivem na riqueza são vistos como pessoas simplesmente que não produzem, né? A gente acha que quem é rico não precisa trabalhar e é só o pobre que trabalha. E eu sempre lembro de vocês que, num dos livros que eu li, que falava de um empresário que tinha ali uma vida bem confortável, tinha ali um grande patrimônio, e aí todo mundo dizia assim, mas olha a vida fácil que ele tem. Mas ninguém avaliava que como empresário ele empregava mais de 500 famílias. E ali então, com a sua competência, com o seu patrimônio, ele gerenciava todos esses recursos para fazer com que a máquina produzisse e ao mesmo tempo desse oportunidade para que as pessoas também se desenvolvessem a partir daquele emprego que ele oferecia. Infelizmente nós encontramos, né, aqueles que agem de um modo cego, são instrumentos para o desenvolvimento do nosso mundo, sem se darem conta disso. E nós já vimos isso, né, lá no Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, né, que fala sobre aquela parte do desenvolvimento dos seres, que nós temos aquelas miríades de seres nos oceanos que compõem ali um determinado bioma, vivem o seu dia a dia ali, se alimentando, se reproduzindo, sem se darem conta que eles fazem parte de uma grande máquina, de uma grande estrutura. E é a mesma coisa que acontece hoje com indivíduos, né, que trabalham sem dúvida nenhuma, né, e o recurso que eles ganham é fruto do trabalho, mas eles acham que o dinheiro que eles ganham é para viver aquele momento de felicidade. E aí então acabam ostentando, né, toda a riqueza, acabam gastando, fazendo e acontecendo, sem se darem conta que os outros ali estão sendo beneficiados por ele. Agora imagina se esses empresários agissem, né, esses administradores, agissem com consciência de causa, com aquela grande responsabilidade, né? Um exemplo que nós podemos ter, né, conhecendo um pouco da história, foi do Frederico Figner, né, o nosso irmão Jacó. Ele era ali, né, o dono de uma gravadora aqui no Brasil, e ele, presidente, né, de grupos espíritas, dirigente também, e trabalhador, ativo dentro da doutrina espírita, então ele tinha consciência do seu papel como empresário. Mas quantos outros nós percebemos aqui que simplesmente não se dão conta disso? Carol colocou, né, para a pessoa ficar rica tem que dar muito e a responsabilidade é muito grande. Um funcionário é quase um filho, né, se ele tiver realmente consciência disso. Porque nós temos aqueles empresários, infelizmente, que acabam impondo sacrifícios aos funcionários para que ele possa se beneficiar mais. Felizmente, cada vez menos isso vem acontecendo, né, mas infelizmente também nós encontramos nesse momento. Mas aquele empresário que tem realmente consciência da sua responsabilidade para com a sociedade, para com aqueles funcionários, aí sim a gente encontra ali um espírito que sabe utilizar a sua capacidade, a sua competência para algo realmente que possa transformar o nosso mundo. Então aqui, né, como eu falei para vocês, nesse trecho final aqui, essa questão de sangue mais puro, menos puro, né, e o que vale aqui para nós é o espírito mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Porque não é a posição social que vai determinar a evolução de um espírito. Muitas vezes um espírito evoluído vive em determinados ambientes da sociedade em que a sua influência é necessária para elevar esses espíritos ainda nessa condição de sofrimento.
enquanto que outros se encontram em posições mais elevadas porque a sua influência também nesse meio vai fazer com que a sociedade se transforme. Bom dia, Tic-Teco. Vamos aqui rapidinho para a leitura de um comentário de Miramês sobre esse ponto. Sempre importante aqui a gente ter essa orientação. É uma mensagem aqui, né, um texto, né, chamado Condições Sociais, aqui dessa questão 806 que nós lemos agora. Ele diz assim para nós: as condições sociais, como as desigualdades entre os homens, não são obra de Deus. São condições temporárias necessárias devido à desigualdade de posições das criaturas, no que se refere à escala de aperfeiçoamento das almas. Essa condição, repetimos, é passageira, pois somente as leis estabelecidas por Deus são imutáveis no tempo e no espaço. O bom observador notará sempre no decorrer do tempo que as condições humanas vão se transformando lentamente, e sempre para melhor. Esse é um comentário que Miramês faz, que acaba sendo não compreendido, pela grande maioria de nós que somos estudantes, ou que nós aqui estamos vivendo aqui no nosso dia a dia. Quando ele diz que essa transformação acontece de uma forma lenta, significa que muitas vezes durante a nossa geração essa mudança não é percebida. Mas quando nós olhamos então para trás, para gerações anteriores, a gente pensa, como é que aquelas pessoas conseguiam sobreviver naquela época. E da mesma forma, essa geração olhava para a anterior e pensava assim: meu Deus, olha como eles viviam. E certamente a geração que vem depois da nossa vai olhar para nós e dizendo: nossa, e vocês ficavam brincando no WhatsApp, achando que estava ali no topo do mundo. E assim vai aumentando sempre, vai sempre evoluindo, e a própria história mostra para nós esses registros da evolução das sociedades, na sua estrutura, no seu desenvolvimento, nas tentativas que a humanidade vai encontrando para ter ali uma melhor condição de vida. E o detalhe é que inicialmente nós somos estimulados, claro, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ganância. Mas ainda assim, agindo dessa forma tão cega e tão ignorante, nós mesmo assim procuramos soluções para melhorar a nossa vida. Basta a gente lembrar, eu já comentei com vocês aqui recentemente, quando nós falamos sobre os sistemas econômicos do mundo. Voltamos lá no passado, encontramos esses grupos sociais, onde nós tínhamos ali, como eu falei para vocês, dos romanos, patrícios, tínhamos ali os plebeus, tínhamos ali os escravos. Aí o tempo foi passando, chegamos ali na Idade Média, encontramos o feudalismo, onde alguns privilegiados ali utilizavam do conforto da posição social, dos títulos nobiliárquicos que eles possuíam, para poder acolher outras famílias que viviam naquelas glebas, naqueles terrenos. Aí depois o feudalismo acabou, veio a parte então do mercantilismo, grandes navegações, comércio intenso entre as nações, a Europa se desenvolvendo, o continente sendo descoberto, como foi o caso aqui das Américas. Aí depois acabou o capitalismo, veio ali um outro sistema econômico com tentativas de socialismo, depois veio ali o positivismo, trazendo ali algumas reflexões filosóficas sobre essa questão. Aí depois veio o capitalismo, veio ali a Revolução Industrial. Olha quantos processos foram acontecendo. E dá a impressão de que tudo isso estava no roteiro, e na verdade não estava num roteiro. Eram sempre tentativas que a humanidade ia encontrando para poder fazer com que as riquezas fossem distribuídas, ou muitas vezes até concentradas, mas a gente percebe que tudo aquilo que foge à lei de Deus, e se a lei de Deus determina para nós que todos somos iguais, é também a mesma coisa. Tic-Tac, bom dia. Então, quando nós pensamos assim que quando tudo aquilo que foge à lei de Deus, por exemplo, eu crio um sistema econômico, sou ali um idealizador, trago essa ideia é acolhida pela sociedade. O fato de nós termos nas leis de Deus dizendo que todos nós somos iguais, e eu crio um sistema em que eu concentro a riqueza nas minhas mãos, em detrimento das necessidades dos outros, eu estou infringindo essa lei. Naturalmente, o meu sistema está fadado a desaparecer.
E aí então a gente vai criando outro sistema, outro sistema. No momento nós estamos ali naquela discussão entre socialismo e capitalismo. O socialismo, nesse molde que foi apresentado no século XX, não deu certo, nós já vimos isso. O capitalismo também, do modo como ele se encontra, também não está ali muito favorável, porque ele mostra uma desigualdade muito grande. Uma grande concentração em que existe aquela ideia de que você conquista a sua riqueza como fruto do seu trabalho, sem se preocupar com valores morais, com esse sentimento de fraternidade. E aí então nós vamos esperando quais serão os próximos sistemas que serão criados pelas gerações futuras. Uma mistura entre socialismo com capitalismo, seria ali aquele capitalismo solidário ou aquele socialismo mais produtivo? Qual será a próxima? Eu me lembro de um artigo que foi escrito por um economista americano, ele escreveu um livro, inclusive, e ele dizia assim que o próximo sistema econômico vai ser o sistema de partilha. Não mais o sistema de consumo, simplesmente. Mas as pessoas começaram então a partilhar suas riquezas. Quase voltando, né, à época da escravidão, em que havia ali a troca de produtos. Então nós começaremos ali a fazer compartilhamento das coisas. Compartilhar transportes, compartilhar riquezas, compartilhar espaços. Então nós ficamos esperando qual vai ser a próxima novidade que a humanidade vai criar para fazer com que o nosso sistema socioeconômico seja mais efetivo. Se por acaso nós acertarmos, ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Se esse não for o caminho correto, ele naturalmente vai desaparecer como outros no passado desapareceram. Basta, como eu falei para vocês, o feudalismo, por exemplo, que foi um sistema econômico lá na Alta Idade Média, ele desapareceu. Hoje nós encontramos resquícios dele, fazendo visitas, por exemplo, na Europa, e nós encontramos ali castelos, aquela história assim dos títulos, né, onde nós tínhamos ali barões, duques, marqueses, reis, até as monarquias hoje são resquícios daquele passado, e algumas resistem ali, né, na sua manutenção, como é o caso da Suécia, da Inglaterra, encontramos isso no Japão, encontramos na Espanha e outras nações também. Naturalmente as coisas vão se transformando para chegar nessa igualdade. Então esses títulos de nobreza vão desaparecendo porque é algo natural, porque se a lei natural diz para nós que a igualdade deve predominar, então essas diferenças de títulos de importância vão naturalmente desaparecer. Por mais que a gente imagine, será que um dia nós não teremos mais reis, rainhas, príncipes e princesas do nosso mundo? Não. Para que serve isso exatamente se não for para alimentar a vaidade humana? E se a lei de igualdade vai prevalecer, então naturalmente isso vai desaparecer. O nosso raciocínio acaba sendo muito simples, muito lógico. Rapidamente ali, antes de continuar aqui o texto de Miramês, Carol colocou, né? Tem abuso dos dois lados, né? As pessoas também confundem responsabilidade social também com carregar as costas, né? Muitas vezes já tive de chamar a equipe e perguntar quanto eles queriam comprar parte da empresa onde eu era gerente, né? Pois é, a gente vê assim, né, Carol? Muitas vezes nós temos funcionários que querem ganhar muito trabalhando pouco, e muitas vezes nós temos empresários que exigem muito querendo pagar pouco. Então, nos dois extremos ali nós temos as pessoas brigando, né? E aqui embaixo você colocou também, né? O capitalismo existe porque tem consumo, né? Se o consumo for consciente, o capitalismo muda. E é exatamente essa tendência, né, Carol? Quando nós começarmos a ter essa consciência, e aí então vai ter reflexos em várias áreas da nossa vida. Uma consciência ecológica, uma consciência produtiva, uma consciência de consumo. O indivíduo consumir aquilo que de fato ele necessita e não simplesmente com aquele espírito acumulativo. Aí o capitalismo vai se ajustando, percebendo que não basta simplesmente produzir desvairadamente, devorando todos os meios, todos os recursos naturais à nossa volta, porque não é assim que funciona. Levar sacolinho no mercado, a história dos canudinhos que poluem o meio ambiente, desmatamento que o Brasil está vivendo agora, tudo isso é fruto do consumo e fruto da ganância humana.
Conforme o homem vai transformando os seus valores, ele começa também a transformar o seu comportamento e naturalmente começa a mudar os sistemas do nosso mundo hoje. Chico até colocou, na maioria das vezes, quem cria o sistema o faz em seu favor, sem dúvida nenhuma. Sempre aqueles que criam um sistema, ele cria a favor dele. Se ele é um espírito que tem aquela consciência espiritual já desenvolvida, ele vai criar um sistema olhando para o mundo para ver de que forma que isso pode beneficiar as pessoas. E muita gente já surgiu assim, Tio Teco. Só que, pelo fato do nosso mundo ainda estar num estágio atrasado, a ambição daqueles que são os poderosos acabaram devorando aqueles que criaram esses sistemas mais fraternos, mais humanitários. Então muitos criaram assim, olha, eu acho que isso vai dar certo para a humanidade. Aí vem o outro e fala assim, olha, fica quieto que a gente está preocupado com o nosso lado. Então existe aquela briga entre aqueles que fazem propostas e aqueles que procuram destruir essas propostas porque ela não vai ao encontro daqueles pequenos grupos. Porque é o egoísmo ainda que predomina. Conforme o egoísmo for desaparecendo e a fraternidade for surgindo, nós vamos criar coisas, criar métodos, sistemas, não pensando em nós mesmos, mas pensando de que forma que isso beneficia a sociedade onde nós nos encontramos. Nós temos, por exemplo, a questão produtiva da agricultura brasileira, que é sempre aquela ideia de exportação, com pessoas passando fome aqui. Mas é parte do processo. Mais uma vez a gente pensa assim, né? O nosso mundo é desigual? É desigual. Voltemos 150 anos no tempo, em que nós teremos ali a principal mão de obra que nós tínhamos no Brasil era a escravidão. A gente vai dizer, nossa, que absurdo. Claro, mas cada fase da humanidade tem o seu momento. E o nosso momento hoje é esse que a gente está vivendo. Se nós voltarmos 80 anos no tempo, nós teríamos ali uma polarização entre um comunismo e um capitalismo. Essa polarização já acabou, embora ainda nós encontremos alguns resquícios. Mas hoje, aquela ideia assim de cada um produz de acordo com a sua competência é o sistema do momento. O próximo será, vamos então produzir de acordo com a nossa competência, mas trabalhar por uma distribuição igualitária. Será que nós pegaremos esse processo? Será que na próxima encarnação nós chegaremos aqui e encontremos um cenário diferente? Provavelmente. Provavelmente com meu otimismo, naturalmente, né? Então, continuando aqui o que disse Miramês, né? Para vermos como é difícil perder o vício de errar. Sim, infelizmente nesse nosso estágio, né, é aquela coisa assim, né? Errar é humano, persistir é burrice, né? A gente está ainda com um pé muito mais na burrice do que na parte humana. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, esse processo vai se transformando. Miramês continua dizendo para nós aqui. Li aqui para vocês. Então eu li para vocês aqui, né? O bom observador notará sempre, no decorrer do tempo, que as condições humanas vão se transformando lentamente e sempre para melhor. Olha só, né? Olha como essa frase rendeu para nós agora, né? Nesse raciocínio que a gente desenvolveu. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes em outra dimensão da vida. Mesmo com as facilidades que o mundo oferece hoje para o homem errar, ele acaba acertando mais, por ter sido feito para a glória da própria vida. O orgulho nos parece que cresce mais com o egoísmo, antiga chaga que já floresceu muito, mas que agora está sendo combatida pelos seres humanos em diversas escolas filosóficas e religiosas e pela maior escola da vida, que se chama maturidade espiritual. Os que desconhecem as leis de Deus e a existência do Todo-Poderoso se mostram duvidosos no que tange a posição do homem ante a eternidade. Não encontrando salvação para o mundo e para a sua humanidade, são profetas do pessimismo. No entanto, para Deus não existe o impossível. Ele age no momento adequado e a tudo conserta, usando os próprios homens de boa vontade. As suas leis corrigem todos os deslizes, usando-os dos feitos humanos como exemplos e lições para os que incorrem em erro.
Aqui então ele fala sobre esses homens de boa vontade e os feitos humanos que ficam registrados como exemplo. E aí então nós lembramos sempre da quantidade de espíritos que vão então reencarnando aqui no nosso mundo com essa missão de transformar, de conduzir a sociedade, vamos dizer assim. Então nós temos espíritos, por exemplo, que reencarnam no meio científico, outros reencarnam no meio econômico, outros reencarnam no meio político, outros no meio administrativo, no meio jurídico. Porque quando a gente pensa em espírito missionário, a gente pensa de imediato em Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e Chico Xavier. Mas a gente não pensa naquele empresário que veio para poder influenciar a sua classe. Aquele agricultor que veio para mostrar de que modo que ele pode produzir sem agredir a natureza. Aquele cientista que veio tentar encontrar uma forma de equilibrar o nosso mundo, como por exemplo, diante desses desequilíbrios climáticos que nós temos hoje. Ele traz uma proposta de renovação do nosso sistema produtivo, renovação energética, métodos de despoluição dos nossos mares, dos nossos rios, etc, etc, etc. A educação, nós temos então espíritos que vêm com aquele pensamento, com aquela missão pedagógica de transformar a mente das crianças que estão se formando hoje, que são aqueles espíritos que vão assumir o controle do nosso planeta. Então é a providência divina que vai então fazendo com que essa solidariedade entre os espíritos, sempre fazendo com que o espírito mais desenvolvido ajude aqueles que ainda não se desenvolveram. E Miramês chama a atenção que hoje nós tendemos muito mais a acertar do que errar. Embora a nossa visão hoje seja sempre aquela visão simplista, dizendo que a gente continua cometendo erros. Mas, mais uma vez, façamos uma comparação com o passado. Se a gente acha que hoje nós estamos errando, imaginemos há 500 anos o que era o mundo que a gente vivia aqui. As atitudes que nós tomávamos que são absolutamente reprováveis, mas que para aquela época era absolutamente natural. Então, tudo isso, o comportamento da humanidade foi se transformando. Ele continua aqui dizendo para nós. As desigualdades que se veem nos povos os são por merecimento de cada um. Não que Deus abençoe uns mais que outros. É devido à escala a que pertence. É a força espiritual da justiça que marca a lei da reencarnação de todas as almas no trânsito na Terra. Quem deseja viver fora da faixa a que pertence é que sofre as consequências da violência acionada por si mesmo. A justiça é o mesmo amor que protege a todos. No Evangelho de João poderemos ler o seguinte, capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E quem anda fora do nível em que deve viver por justiça, sempre encontra trevas, por desconhecer o que deve receber e sentir por misericórdia de Deus. Não queiramos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia, que lhe dá conhecimento dos seus poderes e dos seus limites, em tudo o que faz e pensa. Mesmo nas condições sociais em que se encontra, por que avançar para as lutas sem as devidas armas com que possa se defender? O que acontece com o médico que não se aprimorou na arte de curar? As desigualdades nos mostram até onde o outro já chegou. E é um convite para que possamos ir também, porque a vida oferece ensejo para todas as criaturas. Então, essa reflexão de Miramês para nos ajudar nesse entendimento sobre as desigualdades sociais. Eu separei aqui, só para a gente poder fazer uma ilustração um pouco mais técnica. Então, quando eu falei assim sobre... então, essa desigualdade que acaba acontecendo, né, Marion? Esse egoísmo ainda acaba predominando aqui nas nossas ações. Então, nós temos o egoísmo individual, nós temos o egoísmo de classes, nós temos o egoísmo de nações, que isso se torna muito patente para nós. Aquelas nações mais ricas, mais poderosas, sempre vão tomar atitudes para privilegiar a sua própria sociedade. E nós tivemos uma demonstração muito clara nisso, há coisa de 2 anos, quando nós víamos aquela grande movimentação
de refugiados lá da Síria, né, indo para a Europa, passando ali pela Turquia, chegando ali às portas, né, da Alemanha, depois embaixo ali pelo Mediterrâneo, chegando ali na Itália, e aí então começaram a construir cercas. Pessoas que fugiram porque estavam morrendo, passando ali as necessidades das mais graves. Quando chegavam às portas das nações ricas, eles construíram muros, construíram cercas, como nós estamos vendo aqui também na América do Norte. Então nós vemos isso é o egoísmo. Mas por que isso tudo? Porque nós queremos proteger a nossa sociedade. Mas o que a sua sociedade tem melhor do que a outra? Não, a minha sociedade ela construiu essa nação, mas espiritualmente o que a sua tem melhor do que a outra? Aí então fica aquela grande interrogação. Vocês são espíritos melhores do que aqueles que estão sofrendo? Então nós temos ainda dificuldades, né? Aqui no Brasil nós tivemos a mesma coisa quando teve aquela crise na Venezuela, a parte mais intensa da crise o ano passado, com tantos e tantos refugiados vindo para cá, nós tínhamos parte da nossa sociedade que queria fechar aquela fronteira. E outra parte da sociedade querendo acolher aqueles refugiados. Qual é a decisão certa? A decisão certa é sempre fazer o sacrifício em benefício do próximo, o amor ao próximo. Mas qual é o preço desse sacrifício? Aí a pergunta é, nós estamos dispostos a pagar? A Carol caiu e voltou, Carol, mas você escreveu, no Nordeste, em algumas capitais, tem favelas de gente passando fome, logo ali, locais onde frutas caem do pé maduras e ninguém colhe. A questão da fome é mais complicada do que a gente entende, né? Porque isso depende muito do desenvolvimento de cada espírito. Porque nós temos ali muitos espíritos que estão nessas situações de dificuldade, mas trazem ainda aquele espírito orgulhoso. E aí então, temos ali tanto a parte da desigualdade, como também a parte de iniciativa das pessoas. O Tigita colocou, né, essa atitude sempre fica muito parecida com o roubo, né? Pois é. E é uma oportunidade de remissão, né, para muitos desses povos que infelizmente acabam não reconhecendo. Eu coloquei aqui então, eu tinha separado, como eu falei para vocês, a nossa sociedade humana, os nossos homens, né, os nossos intelectuais vão criando métodos de analisar essas crises sociais que nós estamos vivendo. Então, de que modo que nós podemos primeiro reconhecer que a crise existe? Inicialmente, criando métodos de avaliar como cada povo vive, qual é a forma que eles estão se desenvolvendo, quais são as suas necessidades. Aí foram criados, então, órgãos. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ela não foi criada ao acaso. Ela foi criada como sendo uma solução pós-guerra, naquelas proporções da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que o nosso planeta já viveu. E dentro dessa Organização das Nações Unidas, departamentos também foram criados para avaliar as condições de vida da humanidade. Então aquilo que foi criado como um resultado de uma guerra se tornou um órgão de referência para transformar o nosso mundo. Nós temos então ali secretarias de meio ambiente, secretarias da infância, secretarias de saúde, secretaria de comércio. Olha só quantas instituições foram criadas, quantos órgãos foram criados dentro de uma instituição para fazer com que tudo aquilo se transformasse. Para poder avaliar quais as condições do nosso mundo hoje. Né? Nós temos aqui, por exemplo, né, o IDH, né, um sistema que foi criado pela própria Organização das Nações Unidas, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aí fica aquela pergunta clássica, né? Bom dia, Arnaldo. Né? O que estudar IDH tem a ver com o espiritismo? Nós vemos o IDH como resultado da inteligência humana para fazer um estudo do que acontece na nossa sociedade e a forma como isso tudo vai transformar o nosso mundo. Porque não basta simplesmente nós estalarmos o dedo. Existe um trabalho muito importante, um trabalho que deve ser feito para que esse modo de viver que nós temos hoje, esses estilos que nós escolhemos, sejam modificados. Então, tudo isso vai sendo modificado, primeiro, com a boa vontade, que é fundamental. Segundo, com a ciência, que é o conhecimento. Então, nós precisamos encontrar métodos, encontrar sistemas para promover essas mudanças. Nesse IDH,
nós temos aqui, por exemplo, o que é estudado, né? Então separei aqui um texto pequeno. É um dado utilizado pela Organização das Nações Unidas para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Os critérios utilizados são, então nós vemos graus de escolaridade, renda, no caso a renda nacional bruta, né, que é a renda per capita. Nós temos ali os níveis de saúde. E aí então é colocado para nós, né, entre 0 e 1. Quanto mais perto do 0, pior é a condição de vida. Quanto mais perto do 1, melhor a condição de vida. E aí eu separei para vocês aqui uma pequena tabelinha que mostra para nós o ranking do desenvolvimento humano. Esse ranking aqui ele foi oferecido para nós no ano passado, em setembro do ano passado, por acaso, né? Então é colocado para nós, né? O Brasil tem pequena melhora no IDH, mas segue estagnado no 79º lugar no ranking global. Quando desigualdades são consideradas, o país perde 17 posições. Índice também mostra disparidade de renda entre homens e mulheres. Vocês percebem que todas essas informações elas vão sendo coletadas e analisadas mostrando essas desigualdades. E ao mesmo tempo, do mesmo modo que nós ficamos muitas vezes indignados com essas desigualdades, nós também somos motivados a encontrar soluções para modificar tudo isso. Aqui nós temos, na tabelinha aqui para vocês verem, né? Dos países com melhor desenvolvimento que nós temos, a Noruega, com 0,953, quase 1. Suíça, depois nós temos Austrália, depois nós temos Irlanda e depois nós temos a Alemanha. Na faixa do Brasil nós temos ali México, Granada, Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina, Venezuela, nós temos o Brasil, Azerbaijão, Líbano, Macedônia, Armênia e Tailândia. Dos piores agora, de baixo para cima, começando pelo 189º, né, 189. Níger, com 0,35, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Chad e Burundi. Então dá para a gente imaginar como é, sendo esses países com um índice de desenvolvimento humano baixo, como é a vida dessas pessoas. E aí então nós vemos essa desigualdade social, não apenas num quadro socioeconômico, mas nós vemos ali modo como os espíritos estão vivendo encarnados aqui no nosso mundo. E quando nós então traçamos esse quadro, esse gráfico, nós vemos as desigualdades e a pergunta fica, né? De que modo que as nações mais desenvolvidas podem ajudar essas nações menos desenvolvidas? Porque, a princípio, nós lembramos sempre, né, quando nós estudamos sobre caridade, que a caridade é uma iniciativa que nós podemos ter, mas não é uma obrigação de ninguém. Porque se o indivíduo passa necessidade é porque ele mesmo criou isso, analisando de modo simples e de modo frio. Mas aí nós lembramos, né, que o exercício da caridade ajuda aquele que tem necessidade a se elevar e enobrece aquele que pratica. E aí então nós perguntamos de que modo que as nações mais desenvolvidas podem ajudar as nações menos desenvolvidas. E outra pergunta, as nações desenvolvidas estão dispostas a isso? Quais são exatamente os interesses que motivam essas nações a tomarem essas ações? Enfim, são perguntas e mais perguntas que a gente vai fazendo com relação então a esse egoísmo, como eu coloquei para vocês, o egoísmo individual, em que eu não me importo com o meu semelhante. Nós temos ali o egoísmo de classes e nós temos o egoísmo de nações. Tudo isso faz parte dessa realidade que nós estamos vivendo. Voltando um pouquinho aqui no nosso texto, deixa eu ver o que vocês colocaram rapidamente. A Carol tinha colocado um pouco mais acima, né, porque tem muito imigrante que chega nos locais e comete crimes, né? Se todo imigrante fosse bonzinho, isso não ocorreria, né? Eu sou a favor de acolher, mas com critérios, né? Porto Alegre está com um desemprego horroroso, né? E angolanos vendendo contrabando nas calçadas, né? Brasileiro, se vender, sai preso, né? Tem muito o que pensar sobre o assunto. Sim, por isso que os problemas vão surgindo, Carol, e há a necessidade de nós mesmos encontrarmos as soluções, as formas de nós lidarmos com essas dificuldades.
Por isso que não é simplesmente assim, não, vamos pegar a pessoa que está morando na rua e vou trazer para dentro da minha casa, porque eu estou com pena dele. Nos nossos tempos de hoje, quem são essas pessoas? O que elas podem trazer de dificuldades para nós? Será que elas são espíritos que apenas passam necessidades materiais ou são espíritos que também são ali moralmente inferiores, capazes de me trazer algum problema? Então, todas essas precauções são necessárias. Mas o que nós encontramos hoje, infelizmente, é o indivíduo simplesmente dizendo não. Eu quero construir um muro e esse muro resolve o meu problema. Não é assim. De que forma que nós podemos resolver isso? Qual a melhor forma que nós podemos resolver tudo isso? Essa pergunta ela acaba sendo pouco feita. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui a SMIC, né, que é a secretaria, sai recolhendo pessoas, né, tem lugares permitidos para camelôs, né, que tem que ter empresa registrada, né, e porque os estrangeiros que chegam aqui e usam todos os serviços públicos podem, o brasileiro que deu a vida aqui nessa cidade não, né, uma questão também de organização. Né, deixa eu ver aqui, isso se faz alguns serem contra o outro, né, acaba pesando desigualmente para os que estão aqui, né, e se o Brasil fosse competente para cuidar dos seus e dos estrangeiros, ok, mas não é, né, pois é. Noruega, Suíça, Austrália e Irlanda, né, todas monarquias, né, corrupção muito menor. Né. Pois é, vamos ver aí de que forma que isso acontece, né, porque também a própria sociedade aprendeu a se organizar. É uma questão de educação também, né. Vamos ver como é que eles se resolvem. Marion colocou para nós, né, acho que falta boa vontade das pessoas que trabalham nos setores responsáveis, porque tudo isso, né, Carol, prefeituras com interesses sérios para com todos, né? Então exatamente o que a gente tem são os órgãos públicos, a própria sociedade se mobilizando para poder resolver essas questões sociais. E hoje nós temos um egoísmo da sociedade pensando assim, isso não é problema meu, isso é problema do governo. Aí um governo tanto na esfera municipal, como na estadual, como na federal. E a sociedade não se compromete com isso. Hoje, felizmente, nós temos muitas organizações, muitas instituições sociais, muitos órgãos sociais que acabam se mobilizando para tentar resolver essas questões. Hoje o voluntariado é uma manifestação clara da sociedade se mobilizando para ajudar aqueles que são menos favorecidos. E isso é um passo significativo. No passado era assim, né? Poxa vida, mesmo? Você é voluntário? Que legal. Hoje nós falamos assim, você não é voluntário de nada? Olha como mudou o pensamento de algumas décadas para cá. Como? Você tem saúde, você trabalha e você não faz nada para ninguém? Aí a gente põe a mão na testa e fala, meu Deus, em que ponto nós chegamos? E no passado, aquele que fazia voluntário quase ganhava uma medalha. Nossa, parabéns, você é voluntário, que exemplo nobre você está dando. E aliás, né, hoje as empresas, assistindo a uma reportagem sobre mercado de trabalho, muitas empresas olham no currículo das pessoas para saber se elas praticam algum trabalho voluntário. Porque isso pesa a favor delas na seleção de um emprego. Até as empresas estão reconhecendo que isso é uma necessidade. O tic-tac, é uma necessidade que a sociedade tem de se mobilizar para resolver o problema e não atribuir aos outros a responsabilidade de fazer isso. Não, isso aí é o governo que faz. Não é uma questão de condições materiais para fazer isso. Certamente os serviços públicos têm mais condições, têm mais recursos, mais estrutura, mas é uma questão de iniciativa pessoal. Exatamente, o indivíduo se sentir predisposto a se mobilizar para tentar mudar a sociedade que ele vive. A Miriam colocou em cima, né, penso que a crise não é mais de cada país, é mundial, né, o pensamento precisa ser coletivo. Só que ainda nós temos ali o pensamento dentro de fronteiras. Cada um se preocupando com o seu próprio terreno. Com o passar do tempo a gente vai começar a quebrar essas fronteiras e ver agora de um modo de fato coletivo, né? Somos irmãos e estamos temporariamente nascidos em um país, né? A gente ainda pensa no agora, não tem aquele pensamento na imortalidade do espírito. Nós que temos o privilégio de ter esse aprendizado, nós podemos hoje olhar para as pessoas e dizer assim, olha, você nasceu naquele país, reencarnou naquele país, mas se prepara porque no próximo você pode reencarnar aqui no Níger,
0,352 no IDH. Ou seja, você vai passar fome. Você vai morrer porque você está com uma diarreia. Se você achar que ter nascido na Noruega, que é o mais desenvolvido, com todo esse orgulho que você tem, você vai aprender a nascer na África na próxima vez. Então nós olhamos hoje para as pessoas e vemos onde elas estão, e não o que elas são de fato. Deixa eu ver aqui em cima, Carol colocou também, né, tem uma lista de risco de corrupção de países que se utilizam em áreas de compliance, né, para que as empresas negociem dentro das leis dos seus países. Né. Tem países que algumas empresas nem podem negociar, esses têm nível próximo a zero. Né. Então, é aquela história das empresas, né, que tem ali esse ranking, dizendo qual é o nível de corrupção que tem ali. E o Brasil, né, infelizmente nós vimos, né, empresas que lá nos seus países não cometem, não praticam determinadas ações que praticam nos países onde eles têm filiais. Então nós encontramos até isso nessas questões morais, vendo, né, que como muitos filósofos voltados para a economia já disseram, que a corrupção é o grande câncer das sociedades e é a grande responsável pelas desigualdades sociais. E aí nós temos, claro, a corrupção, que é fruto do egoísmo, né? Mas nós temos também a passividade da própria sociedade. Aquela passividade de achar que a sua preocupação deve ser voltada apenas para si próprio. Aquela passividade de dizer que não tem nada com isso, que não é problema meu. E aí quando nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, mais uma vez citando aquele artigo que Kardec publicou de uma orientação de um espírito, que falava sobre as expiações individuais, expiações familiares e expiações coletivas. Então eu reencarnei num país pobre e eu acho que eu não tenho nada com isso, com a condição social. Eu acho que esse é o problema do governo, que ele tem que se virar, é ele que tem que resolver. E eu fico pensando, né, haja paciência de eu ficar tropeçando em pessoas nas calçadas da minha cidade. Por que não tira essa gente daqui? Como se eu, como espírito encarnado naquele grupo, não tivesse nada com isso. E a doutrina mostra para nós, né? Primeiro, dá um ok na área de texto, pessoal, só para Carol se orientar. Obrigado, Marião. Então, quando nós reencarnamos num país como o nosso, que tem ali, né, débitos sociais gravíssimos na sua história, desde a época do início das colonizações, do extermínio das nações indígenas, da escravidão que nós tivemos aqui, depois, quando acabou aqui a escravidão, mas nós tínhamos ali também, né, aquele período republicano em que pequenos grupos oligárquicos controlavam o nosso país. Então, quer dizer, era o egoísmo, e agora a gente acha que está ali tranquilo para viver a nossa vida aqui numa sociedade tranquila, sem limpar a sujeira que durante tanto tempo nós empurramos para baixo do nosso tapete. Nós temos muito ainda para fazer. E o Brasil, como sendo, né, o coração do mundo, pátria do Evangelho, como nós já vimos, não é um país de privilégios. É um país de trabalho, mas é muito trabalho que tem que ser feito. E principalmente no campo moral. Porque aquele trabalho braçal que a gente imagina ser o suficiente é apenas ali uma consequência, né, uma necessidade que nós temos de sobrevivência. Mas o trabalho moral, de transformação, de resignação, de desenvolvimento de valores e tudo mais, esse é o cenário que nós encontramos hoje aqui para o nosso trabalho. É o país que nós vivemos hoje. Então todos nós estamos aqui, não é por acaso que alguém nasceu na Noruega para ter uma vida materialmente tranquila, intelectualmente bem desenvolvida. Importante a gente colocar isso, porque o fato de um país ser intelectualmente desenvolvido não quer dizer que moralmente ele seja. Porque ele pode ser intelectualmente desenvolvido, mas ser extremamente fechado, com os olhos ali, né, voltados para o outro lado, sem se preocupar com as necessidades dos mais pobres. Sim, sim. Então, assim, a educação é diferenciada, a infraestrutura é diferenciada e tudo mais. Mas cada espírito vive ali a sua história. Nós estamos vivendo a nossa.
E os espíritos dizem, né, graças a Deus nós estamos aqui hoje. Porque aqui pode ser para nós, né, o último estágio do nosso desenvolvimento espiritual para alcançarmos esferas mais elevadas, se nós aprendermos a viver bem. Do contrário, é a repetição, continua ali a repetição. Carol colocou, né, você já leu a História Politicamente Incorreta do Brasil? Depois que eu li aquele livro, passei a achar que o trabalho é de microlimpeza nos cérebros de cada um de nós. Né? Não li, Carol, mas eu ouvi comentários sobre ele. E de fato a gente tem que fazer que o Brasil, nós brasileiros, né, espíritos reencarnados aqui no nosso mundo, pelo fato de nós termos vivido durante muito tempo intoxicados com esse pensamento egoísta, achando que o vale tudo, né, a resposta para o privilégio individual de cada um, nós precisamos durante muito tempo ainda mudar pequenas ideias, né, ou seja, é uma microtransformação para atender uma macrotransformação. Então Joana de Ângeles lembra que a nossa sociedade ela é um organismo formado por células. Essas células são formadas pelas famílias e dentro das famílias formadas por individualidades. Sem essas mudanças individuais, nós não conseguimos atingir uma mudança total. Então quando nós vemos hoje essas manifestações nas nossas ruas, né, que o Brasil hoje ele vive um período bastante interessante, assim como já teve também outros períodos interessantes, né? Na época, por exemplo, em que nós tínhamos aqui a ditadura militar no Brasil, a sociedade se mobilizando para poder ter de volta ali a democracia, ter de volta ali os direitos que foram cassados, a liberdade e tudo mais. Hoje nós temos uma outra manifestação que é contra a corrupção, contra as desigualdades, uma sociedade indignada. E infelizmente, né, como efeito colateral dessa indignação, veio também a intolerância. Então hoje nós estamos assim naquela sociedade sedenta de coisas certas, sedentas de coisas boas para nós. Nós chegamos num ponto em que nós cansamos de todas essas injustiças que acontecem em todas as áreas. Agora, quer dizer, a indignação chegou. É algo importante. Porque a partir da indignação, nós seremos então motivados a tomarmos novas atitudes. A termos novas atitudes, a tomarmos novas decisões. Porque nós já vimos que tudo aquilo que aconteceu, que não deu certo, e aquilo que nós não queremos mais. Agora vamos ver durante quanto tempo a gente vai ter essa motivação e qual vai ser o resultado de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Cabe a nós, enquanto sociedade, acabarmos com tudo isso. Né? Então, essa visão que eu passo para vocês agora é uma visão mais local. Mas nós podemos perceber que cada grupo, cada país também tem ali as suas dificuldades. Tem ali também os seus desafios. E quando nós vemos essas desigualdades planetárias, essa desigualdade planetária, na verdade ela é uma somatória de desigualdades sociais, de desigualdades nacionais e dentro dessas nações as pequenas desigualdades entre a própria sociedade. E a gente vê então que tudo isso de fato, conforme a pergunta 806 que nós lemos agora, isso é resultado do trabalho do homem, não do trabalho de Deus, não das leis divinas. Porque as leis divinas dizem para nós que todos nós somos iguais. E todos nós temos as mesmas chances, os mesmos benefícios, né? Nós que temos que aprender a utilizar. Mas assim, lembremos sempre, né, que temos que ter essa visão mais ampla. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento difícil, sem dúvida. Mas outros momentos difíceis já foram superados. E a gente vai superando um depois do outro. Até chegar o momento em que nós vamos encontrar esse pleno equilíbrio de que nós tanto precisamos. A Angelina colocou, né, o Chiquita colocou antes, né, Jesus já alertava para isso, né, errais por falta de conhecimento. Né. Hoje nós temos um conhecimento mais aprimorado do que daquela época de Jesus. Acho que 2000 anos deu para a gente conquistar alguma coisa, né? Mas ainda assim a gente tem conhecimento, mas os impulsos primitivos ainda são muito fortes dentro de nós. Eu sei que não devo fazer, mas eu não consigo resistir. É a história do indivíduo que faz dieta e não consegue resistir a um chocolate. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas é tão bom, eu quero fazer aquilo. E aí então vem aquela luta íntima, né? Entre o anjinho, desculpem,
entre o anjinho e o diabinho, né, brigando, faz sim, não faz não, faz sim, não faz não. O Eugênio colocou, né, tenho o hábito de conversar com alguns que encontro em condições de carência, procuro saber quem são, agradecem porque a maioria da população são invisíveis, né? Então é exatamente o que acontece, né? A sociedade invisível dentro de uma sociedade. Mas como eu falei para vocês, felizmente, né, a gente começa a mudar esse espírito egoísta, e começa a ter realmente esse espírito de fraternidade. E essas ações que nós praticamos, dos trabalhos voluntários, da preocupação com a transformação da nossa sociedade, não esperando que os governos façam isso, mas nós cooperando com esses governos. Porque certamente ali os diversos ramos da sociedade se juntando com um objetivo comum, o trabalho sai muito mais rápido e muito mais eficaz. O Marião colocou, né, mas não precisamos continuar errando por isso, né? Pois é, podemos e devemos ir atrás de conhecimentos, né? Então estamos aí aprendendo, porque ainda não alcançamos o entendimento correto. Como eu coloquei para vocês, Tio Teco, agora há pouco, cada época da nossa sociedade planetária, a gente vai fazendo tentativas, né? Então, são, como eu coloquei para vocês, tentativas dos sistemas econômicos, tentativas dos hábitos da sociedade, tentativas, né, das crenças que nós alimentamos. Da mesma forma que as religiões do passado foram desaparecendo para que outras as sucedessem, essas atuais também vão passar por reformulações. Porque muitas vezes se baseavam muito mais em crenças humanas do que crenças divinas. Nós criávamos os nossos sistemas de crença, né? Então, por exemplo, eu crio um ritual para me conectar com Deus. Aí eu coloco que nesse ritual eu tenho que ter tal objeto, tem que ser em tal lugar, eu tenho que dizer tais coisas. E a pergunta é, mas quem disse que você tem que fazer assim? Ah, eu fiz assim porque eu achava que devia ser. Então, em todas as áreas da nossa sociedade, até mesmo na forma educacional, na forma pedagógica, nós também criávamos meios de ensinar e de educar as pessoas em termos de instrução. E os sistemas foram se renovando. Os professores se preparavam de um modo diferente, os currículos eram diferentes, as tecnologias, os acessos eram diferentes. Então tudo vai, na verdade, esse aprimoramento, essa evolução, tende tudo a chegar em harmonia com essas leis naturais. Se nós nos desviamos pouco, felizmente. É aquela história, né? Nós tropeçamos, mas mesmo tropeçando nós caímos para frente. Aí é questão de levantar, reorganizar e continuar. Então a gente vai sempre por tentativas. Conforme a gente vai evoluindo espiritualmente e intelectualmente, nós já não precisamos mais fazer tentativas. A gente já faz planos. Porque as tentativas vamos fazer assim para ver se vai dar certo. Conforme a gente evolui, vamos conversar antes. Vamos prever todas as possibilidades, o que pode dar certo, o que não pode dar. Então a gente começa a criar de um modo efetivo. Agora assim vai dar certo. No momento em que a gente implanta isso, vê o resultado positivo. Então é uma tendência, já de alguns tempos para cá, que nós sejamos mais precavidos, mais organizados para esses novos empreendimentos. Ainda tem muito para se fazer. Basta perceber, por exemplo, como a gente vê aqui no nosso país, cada governo apresenta ali uma proposta. Muitas vezes uma proposta é correta, mas os homens não são. É igual uma religião, né? Você pega ali o compêndio filosófico dela, você diz assim, nossa, quantas palavras bonitas. Aí você vê quem são os dirigentes, quem são os sacerdotes, quem são os responsáveis por disseminar essas ideias. Aí são homens fracos, homens corruptos, homens que não têm ainda valores desenvolvidos. A filosofia é boa, mas a forma de praticar ainda não é, porque nós não temos ainda essa capacidade. Por isso não adianta o plano espiritual, como nós gostaríamos, né? Como acontece ali na época do Pentecostes, né? Aconteceu lá descrito no Novo Testamento, em que línguas de fogo corriam pelo céu, pessoas começavam a falar em línguas e coisa e tal. Não adianta os espíritos vierem para cá, chegarem aqui, né, virem para cá,
abrirem assim um novo projeto e dizer assim, olha, esse é o novo projeto para o nosso planeta. Nós não temos capacidade de implantar esses projetos que exigem de nós uma grande elevação moral. A nossa capacidade é limitada, portanto, os nossos projetos também devem ser limitados. Mas o tempo vai passando e a gente vai evoluindo. E nessa evolução, os nossos projetos vão se tornando cada vez mais claros, cada vez mais elaborados, cada vez mais efetivos. Aí quando nós encontrarmos a fórmula correta, e aí claro que nós, com todo o nosso otimismo, né, nós gostaríamos que isso acontecesse brevemente, mas ainda tem muito trabalho para fazer, né, mas quando nós encontrarmos a fórmula correta, todas essas desigualdades vão desaparecer. E essas desigualdades vão desaparecer porque, lembrando sempre que as desigualdades acontecem não apenas pelo egoísmo dos indivíduos atualmente, mas é como consequência também dos erros praticados pelos espíritos que vivem essas dificuldades. Eles não estão naquela condição por acaso. Aquele indivíduo que vive na miséria, ou aquele indivíduo que vive naquela luta diária, né? Muitas vezes ali vendendo almoço para comprar janta, naquele trabalho contínuo que ele não consegue parar, essa luta é uma necessidade moral que ele tem. Aí no momento em que ele consegue limpar o seu currículo como um espírito regenerado, ele não tem mais necessidade de viver essas dificuldades. Então a gente percebe que somos nós também os responsáveis por criarmos essas situações difíceis. Não é simplesmente uma sociedade que ignora aqueles que são pobres, aqueles que vivem dificuldades. Quem são esses indivíduos que vivem essas dificuldades? Conhecendo a lei de Deus dentro da lei de causa e efeito, com toda a sua justiça, nós sabemos que se o indivíduo vive aquelas lutas difíceis, é pela necessidade evolutiva que ele tem. Então nós vamos evoluindo, trabalhando na nossa regeneração. A consequência vem numa sociedade em regeneração e cada vez mais afinizados com essas leis do plano espiritual, essas leis divinas, né, essas leis naturais. O Tic Tac falou, ainda bem que esses espíritos não fazem isso, né? Não levam livros para quem não sabe ler. Sim, a ideia, o desejo que os espíritos têm, Tic Tac, sem dúvida nenhuma, era trazer para nós todas as inspirações mais nobres e elevadas. E Jesus trouxe aqueles ensinamentos básicos, né? Não fazer, sabe aquela coisa, né? Pegar na mão da criança e falar assim, olha, não faz maldade com o seu amiguinho. Tanto é assim que nós vimos nas parábolas. Ele foi contando histórias, ele foi trazendo aquilo que é bem básico, para que a gente aprendesse o básico. Agora, que é exatamente essa proposta que a doutrina espírita tem, e o próprio Jesus, né, na figura do Espírito Verdade, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para nós, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então chegou a hora em que acabou o curso preparatório para o vestibular. Agora é hora do vestibular. E aí então nós seremos então levados, né, forçados a pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Se nós recusarmos, nós seremos então levados pela corrente, pela correnteza, né? E aí então, dor e ranger de dentes, como diz ali o Evangelho. Para finalizarmos, a Angelina coloca, né, sempre falo para os alunos que encontram na caminhada, o importante não ter, né, mas ser bom, justo e amar a Deus e ao próximo, né? Esse ensinamento está aí há 2000 anos, em letreiros, com luzes reluzentes, para todo mundo ver. Infelizmente, nós ainda resistimos a vivenciar isso tudo, né? Mas primeiro o ensinamento tem que atingir o nosso intelecto. E isso, felizmente, pelo menos para um pequeno grupo, e nós esperamos, claro, estarmos nesse grupo, o nosso intelecto já está clareando. Nós já olhamos para o mundo, já olhamos para as pessoas, já olhamos para o efeito dessas leis aqui que regem o nosso mundo de um modo diferenciado. Agora falta chegar no coração. Porque chegar no nosso intelecto é fácil. Fazer como nós fizemos hoje, né, com leituras, com pesquisas, isso é muito fácil. Agora, quando chega no coração, a gente começa a viver isso de fato. E nós esperamos que isso de fato chegue para nós também. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje,
Nós fizemos aqui apenas a leitura, né, surpreendentemente, apenas aqui 2 questões e meia, praticamente 3 questões, para nós aqui batermos esse papo, né, sobre as desigualdades sociais e vermos aqui aquilo que nós estamos vivendo e as nossas responsabilidades nas causas e nas soluções. No nosso próximo